Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Baseado aqui no livro Temores Insanos, Escrúpulos e Transtorno Obsessivo Compulsivo, do Jordan Abud, da editora Centro Dom Bosco, certo? E ele vai falar a respeito de, por exemplo, dos pensamentos intrusivos. A gente poderia também usar a expressão que é muito comum hoje, os pensamentos repugnantes. E ele vai falar que muitas vezes a forma de se tratar acerca disso pode ser simplória. Ele não usa exatamente isso, mas a gente pode entender dessa forma. A gente pode cair na tentação de ser simplório ao tratar algo bastante sério, né? Uma das coisas que ele vai relatar é que é preciso compreender como funciona a questão da vontade, a questão da inteligência, a questão do raciocínio. É preciso ter claro isso. Como é esse processo em uma mente sadia, né? Como é esse processo a nível patológico, como fazer um pouco dessa avaliação. Ter a clareza desse processo de cognição, de raciocínio, é uma ajuda muito boa, essa compreensão. Uma outra questão também que ele vai colocando é que, às vezes, coisas que são tidas como perigosas em pensar, por exemplo, alguém chega dizendo que tem depressão, ou então falando de pensamentos que, que inquietam ela, por exemplo, a condenação eterna, por exemplo, a possibilidade de condenação eterna, né? Por exemplo, pensamentos em relação ao castigo, né? Eterno, que entraria na mesma coisa, né? Ou temas sobre a questão da felicidade, da infelicidade, quando você obedece ou não os mandamentos. Isso é para quem tem uma consciência já mais cristã, né? Católica ou cristã, um cristão evangélico mesmo, né? Em relação a isso. Protestante, né? Os cristãos em geral. E são temas que em si não vão causar uma depressão, ansiedade por si mesmos. São temas que podem ser possíveis numa meditação diária, a salvação, a condenação, a felicidade, a infelicidade. O problema não é o pensamento em si, mas a forma de deixar-se conduzir por ele. Tipo alguém que é fixado. Eu estou condenado, eu serei condenado, eu serei condenado. Primeiro que vai gerar um desespero, né? Então, a meditação sobre isso em si, ouvir um certo receio, medo, não é um problema. Mas se isso vai conduzindo a vida da pessoa, sim, aí é um problema. Por exemplo, alguém que está com depressão, com sentimento de tristeza, eu vou dizer que a solução é nunca pensar na morte? Óbvio que não. Seria irresponsável falar isso. Mas ao mesmo tempo é preciso pensar de uma forma madura, de uma forma objetiva, de uma forma profunda, correta, bem orientada. Não aquele pânico, eu vou morrer, aquela coisa como se não pensar na morte fosse a solução, ou se pensar dessa forma desordenada fosse a solução. Ambas são equivocadas, né? Então, geralmente, quando vem um pensamento intrusivo, um pensamento repugnante, um pensamento obsessivo, né? Geralmente, quando é um pensamento, por exemplo, intrusivo, que vem alguém que não tem o problema do toque, aquilo vai lá
pro lixo, né? Pro lixo ali o lixo mental, né? Ah, veio a besteira. Qualquer pessoa pode, de repente, vir na cabeça dela uma bobagem, um pensamento totalmente fora do padrão que ela quer, que, não, que ela não fez um raciocínio para pensar aquilo, tal, não, veio, invadiu, pensamento invasivo, né? A pessoa vai ficar meio assim, mas logo fica tranquila. Aquilo vai para o lixo mental, né? De certa forma, entre aspas. Já alguém que tem um toque, aquilo perturba. Será que eu pequei? Será que eu desejo isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? A pessoa vai ficar fixada, ou seja, com um pensamento obsessivo nisso, tanto na culpa, como no medo, como na angústia, como em várias coisas, né? E vai tentar solucionar isso de diversas formas. Quais são algumas coisas obsessivas do toque, né? O toque, algumas características e categorias de toque. Tem o de contaminação, que é o temor de contagiar ou de ser contagiado ou contaminado. Tem o toque, né, de pensamentos ali agressivos, o medo de realizar uma ação violenta, como ferir uma pessoa querida ou então ferir-se a si mesmo, né? Tem também a obsessão ali somática, ou seja, a pessoa está extremamente preocupada e obcecada por diversas funções corporais, como a frequência cardíaca, aspectos da imagem corporal ou anatômica, ou o temor de desenvolver uma enfermidade ameaçadora para a sua vida. Também a obsessão religiosa, né? Necessidade de confessar pecados inexistentes ou ínfimos que se supõe haver cometido, está preocupado pela culpa resultante. Então, a pessoa muitas vezes se afasta da comunhão, ela não cometeu nenhum pecado leve em relação àquilo. Claro que ela comete pecados leves, óbvio, mas aquilo que ela está tendo como pecado, às vezes, é apenas um engano, um erro, um equívoco, uma fantasia, uma obsessão ali que está na mente dela, né? Que às vezes não tem nada a ver com o pecado. Apenas é uma tentação, é um sentimento que invade, é uma reação, mas ela confunde o sentir e o consentir. Ah, se eu senti, então eu já pequei. E pequei gravemente. Não sou digno nem de comungar, nem de ser amado por Deus. Vai gerar muitas confusões aí. A necessidade de simetria e precisão, ou seja, a obsessão de colocar os objetos de maneira simétrica, ou de ter os acontecimentos ordenados, né? Ou fazer e desfazer certas ações motoras. Coloca uma coisa no canto, aí tiro. Aí coloca de novo e tiro. Coloca de novo e tiro. Né? E procura sempre a simetria. Eu tenho que começar daqui, terminar aqui, fazer todos os processos sempre iguais, né? Com simetria perfeita. Forma de entrar e sair de lugar, um monte de coisa desse tipo, né? Dúvida ou responsabilidade patológica seria perguntar-se repetidas vezes se realizou ou não a ação. Eu fechei a porta, apaguei a luz, fechei o registro do gás, aí você vai lá, fechou o gás, aí não, acho que não fechei. Aí volta. Aí olha direitinho, não fechou. Aliás, fechou, né? Aí vai novamente passear, aí, não, eu não fechei. Aí volta, olha de novo, verifica e viu que está fechado. Aí vai repetir isso 3, 4, 5, 6, 7, dependendo do grau de que está já o transtorno obsessivo compulsivo, né? Pode a pessoa passar 10, 15, 20 minutos ali naquele negócio. Ela vê que fechou, mas não consegue tirar aquele pensamento, né? De dúvida patológica, né? Também o colecionismo ou acumulação, a pessoa que ela não tem aquilo como um trabalho, um bem, mas apenas um acúmulo, né? Ela acumula caixas, papéis, itens inúteis, embalagens, sacolas de compras, revistas ou jornais velhos empilhados, né? Outras coisas mais. A pessoa vai colecionando, colecionando, e ela só fica em paz quando adquire mais. Aí quando adquire, vem a falta de paz, a angústia, e sempre usando isso para colecionar, usando mil e uma desculpas, né? Então aqui é um pouquinho sobre o toque. A gente vai falar depois, em outros vídeos, sobre a compulsão.
ainda continuando o tema do toque, que é o toque parte 1, transtorno obsessivo compulsivo. Depois a gente vai continuar sobre o toque, vai ser alguns vídeos sobre essa temática. Depois a gente vai fazer alguns vídeos sobre ansiedade, sobre a questão do autismo, sobre a questão da depressão. A gente vai ter alguns vídeos nessa área, tá bom? Então deixe seu like, compartilhe, divulgue. Lembrando, não estou falando como um profissional, mas alguém que estuda. Eu gosto muito de estudar temas em relação à terapia, né, psicoterapia, temas relacionados à psicologia, psicologia atomista, psicologia, comparando ela com a psicologia contemporânea, várias temáticas nessa área eu gosto bastante, né? Martin Tivarri é um dos autores que eu gosto bastante, e vários outros nessa linha atomista, né? Mas a gente vai compartilhando aqui aos poucos e se ajudando, tá bom? O ideal é a pessoa buscar uma ajuda de quem entenda com profundidade esses temas, um profissional, né? Não qualquer profissional, mas um profissional de fato que entenda isso. Hoje, várias pessoas sofrem do toque e nem sequer dizem ou sabem que é isso. Pessoas que são invadidas por pensamentos intrusivos, né? Osés, existem obsessões a nível de ação do demônio? Sim. Então aqui cabe o campo de discernimento. Quando é que essa obsessão é do campo espiritual, quando é que ela é do campo mais patológico, é mais uma questão ali a serem resolvidas de outra forma, né? Ou quando estão as duas caminhando juntas, como que faz, né? Então, são temas que a gente vai estar abordando aqui depois, tá bom? Um abraço, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal.